Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Filhos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir mais um vlog de lançamento aqui no canal. Gente, coloquei uma enquete lá no meu Instagram. Meu Instagram é @Entre Filhos e Calhamaços, assim como o nome aqui do canal. E eu tinha colocado 4 títulos na enquete e me surpreendendo, 2 títulos empataram. E foi muito engraçado ver. Cada hora um tava na frente, mas em pouco tempo já empatava. E acabaram que os dois empataram ao final. Eu criei uma nova enquete entre os dois, que foram uma família feliz e a cirurgiã. E aí sim, teve o desempate, ganhando com 59% dos votos. Vou ler nesse vídeo esse lançamento, A Cirurgiã, da Leslie Wolf. É um lançamento da editora Faro. Se não me engano, lançou. Deixa eu ver em que vídeo que eu falei pra vocês. Acho que foi lançamento de março. Eu acho que foi lançamento do finalzinho de março, se não me engano. E eu tô com muita expectativa diante desse livro. Se vocês assistiram ao vídeo de lançamentos, vocês viram como eu fiquei empolgada quando eu li a sinopse. E eu já comecei a criar a teoria no vídeo de lançamentos, lendo a sinopse com vocês. Impressionante. Para vocês verem como eu crio teorias inúmeras durante a minha leitura. Porque eu criei até lendo a sinopse no vídeo. Mas assim, a premissa ela é muito interessante. Aqui a gente tem uma personagem, deixa eu ver o nome dela. A doutora Anne Willey. Ela é uma cirurgiã e é uma cirurgiã renomada, de sucesso, tem uma carreira de sucesso. Ela nunca deixou um paciente morrer na sua mesa durante a cirurgia. Até o momento. Neste livro, um paciente morreu ali durante a cirurgia e ela conhece esse paciente. E é um homem, pelo que eu vi aqui no comecinho, que eu até mostrei, eu até falei pra vocês quando eu comprei o livro, que fala aqui, ó, que é o capítulo 1 é o paciente, e aqui fala que é um homem, então. E até naquele vídeo de lançamento, eu tinha até chegado a pensar que podia ser o marido, né? Porque na sinopse fala que o marido atraiu com. Deixa eu ver agora como é que é o nome. É alguma. Acho que é com a promotora. Alguém assim da polícia. É, promotora criminal. Paula Fuselier. E aí fala que essa promotora vai investigar o caso, né? Se o que aconteceu ali durante a cirurgia foi apenas um acidente ou se foi proposital, se a doutora Anne quis mesmo, ela matou a pessoa ali na mesa. Só que ela não pode nem fazer um escândalo ali durante a investigação, não pode fazer nada demais, porque ela estava tendo um caso com o marido da Anne. Só que, como falou isso na sinopse, né, que ele, acho que é o prefeito, ele é candidato a prefeito, qualquer escândalo poderia atrapalhar a sua carreira política. Quando falou isso, então eu achei que o marido, então, está vivo, né? Não pode ser ele que morreu ali na mesa. Deve ser outra pessoa. Mas assim, eu fiquei muito curiosa, gente, para saber se a cirurgiã realmente deixou, assim, foi sem querer, né? Obra do destino, foi um acidente durante a cirurgia pela primeira vez, ou se realmente ela acabou matando o paciente, porque surpreendeu todos. Tem um momento que fala que todos ali na sala de cirurgia ficaram surpresos, né? Porque isso nunca tinha acontecido. Gente, lendo uma sinopse como essa, não tem como não ficar curioso, não tem. Aqui tá falando, ó, cirurgia renomada, esposa amorosa e assassina? Será, gente? Um suspense psicológico totalmente envolvente que fará você correr pelas páginas até o final. E assim, olha a finura desse livrinho. Tem 220 páginas só. Então, dependendo do ritmo aqui da leitura, né, da fluidez da escrita da autora, eu acho que tem tudo para ser uma leitura rápida. Vou começar a ler, vou ler o comecinho aqui e volto para falar para vocês, né, para compartilhar o que eu tô achando, o que conta aqui nesse comecinho. E assim a gente vai criando teorias juntos.
Mas pode ficar tranquilo, gente, não vai ter spoiler no vídeo. E então podem assistir sem problemas nenhum. Então, bora começar essa leitura para matar essa curiosidade. Vocês já leram A Cirurgia? Deixa aqui nos comentários se vocês já leram, o que vocês acharam. Se eu vou conseguir descobrir a verdade por trás. Deixa tudo aqui nos comentários. E já deixa o like agora no começo do vídeo. Se inscreve aqui no canal caso esteja chegando por aqui agora. Eu sempre gosto de gravar vlogs de livros que estão lançando, né, em pouco tempo, né, que lançaram em pouco tempo, para mostrar para vocês um pouco sobre esse lançamento, sobre a história, para vocês também ficarem curiosos, né, para vocês saberem um pouquinho e adquirirem, se tiverem gostado. Então, bora lá, gente, bora começar essa leitura. Gente, eu li o primeiro capítulo e o comecinho do segundo e parei aqui pra vir falar com vocês sobre esse comecinho do livro. No primeiro capítulo, a gente é apresentada a personagem, ela tem 41 anos, a doutora Anne. Ela é cirurgiã cardiotorácica e nunca perdeu um paciente na mesa de cirurgia até então. Ela também apresenta a equipe dela. Um deles é o anestesista, que na verdade não faz parte da equipe fixa dela, varia, é quem está lá no dia. E no dia dessa cirurgia foi o doutor, deixa eu ver se eu vejo aqui rapidinho o nome dele, é o doutor Bolger, não sei. E esse doutor Bolger, ela fala que apesar de ela achar que ele é um ótimo profissional, é um ótimo anestesista, ele é um cara bastante misógino. Para ele, as mulheres, o cargo maior que a mulher deveria exercer ali no hospital é de enfermeira. E ele meio que olha torto assim para a doutora quando ela entra na sala, sabe? Enfim, a autora também nos apresenta nesse primeiro capítulo quem é o paciente. Na verdade, assim, ela só fala que ele tem 59 anos, que o nome dele é... Deixa eu ver o nome dele aqui que eu esqueci. Caleb. E que tem um aneurisma e tal, por isso que ele precisa fazer a cirurgia. Mostra algumas interações que ele teve com a doutora Anne 2 vezes antes de fazer a cirurgia, né? Então, o que tudo indica, era uma pessoa desconhecida, não era uma pessoa importante na vida dela, ao que parece. Mas tem um momento ali na cirurgia que, assim, o livro começa já com ela em choque, bastante desesperada,
assim, num canto da sala, não conseguindo levantar, não conseguindo se mexer, pensando assim, o que que eu fiz, né, se culpando. E a equipe ali tentando reerguê-la, né, falando para ela levantar, para sair ali da sala, que já acabou, enfim. E depois volta um pouco pro momento da cirurgia. E aí mostra ela fazendo assim a cirurgia até o momento em que o coração deveria voltar a bater e não tinha voltado. O que eu achei estranho, assim, algumas coisas, foi que ela separa, né? Tem uma cortina, como ela chama, separando o peito, que é onde ela está fazendo a cirurgia, do rosto do paciente. Ela disse que, na maioria das vezes, ela entra na sala sem olhar para o rosto do paciente e vai direto fazer a cirurgia. E nesse dia foi assim também. Só que, quando começou a dar errado ali, ela decide olhar o rosto dele. E aí fala que nesse momento, quando ela olha, ela se espanta. A explicação é que ela dá na hora assim é que ele está sem o boné de sempre, né, que ele sempre usava, e sem a barba, né? Ele fez a barba. Mas assim, não sei, porque pouco tempo depois ela resolve declarar a morte, o horário da morte, que também foi um momento estranho, porque esse Dr. Bolger, o anestesista, na hora que ela fala isso, ele fala assim, mas já vai declarar a hora da morte? Não vai nem tentar mais? Aí eu não sei se é chatice dele ou se, na verdade, ela poderia tentar mais um pouco. Eu não entendo nessa parte da medicina, mas ela perguntou quanto tempo já havia passado, falaram que já haviam passado 21 minutos. Pra mim é muito tempo, né? O coração ali sem bater, mas como eu sou leiga no assunto, e com um comentário do anestesista, eu fiquei muito na dúvida. Eu pensei, será que então ela podia ter persistido? Será que foi o fato dela ter olhado para o rosto dele e alguma coisa, sei lá, a fez parar, né, desistir? Teve um momento também, antes da cirurgia, no dia anterior, em que ela foi se encontrar com o paciente ali, que ele se internou, né, quando ele se internou, e ele estava imóvel ali, bem pensativo. Então eu pensei, será que nesse momento ele fez algum pedido para ela, né, que não contou pra gente, que a autora omitiu nesse comecinho? Ele fez algum pedido e ela, por isso que ela parou, né, desistiu ali de reanimar o coração? Não sei. Não sei o que aconteceu ali naquela sala. Porque para ela se sentir culpada daquela forma, né? Dela falar assim, porque termina o capítulo assim, o que eu fiz? O que foi que eu fiz? Acabei de matar alguém? Então, assim, não sei se foi só o fato de ela nunca ter. Nenhum paciente nunca ter morrido ali na mesa dela de cirurgia, então, primeira vez ela se chocou, né? Não sei se é só isso ou se realmente ela sabia que ela podia fazer mais alguma coisa e desistiu por algum motivo e depois se arrependeu no final. Vamos ver. E o comecinho do segundo capítulo, a gente vai conhecer a Paula, que nesse começo, pelo que parece, ela ainda não é a promotora. Parece que ela fala de um promotor geral, que é chefe dela, promotor geral de Chicago, que ele marca um jantar com ela e parece que ele vai oferecer uma promoção, né, para ela se tornar promotora geral. Então, não sei se ela vai se tornar logo ali no começo, mas enfim, a gente está sendo apresentada para ela e vamos ver como é que vai ser agora, que vai falar a respeito do marido, né, da Anne, como é que ele acabou se envolvendo com essa Paula. E vamos ver, gente, não sei, eu fiquei assim bastante encucada com isso, porque a princípio parece que é uma pessoa desconhecida, né? Então, assim, a reação dela pode ser normal, mas também pode ser uma forma de arrependimento, né? Tô bem curiosa, vou continuar aqui essa leitura.
Gente, ela o reconheceu. Foi dito aqui. Tava, assim, tava achando muito estranho na hora que ela olhou o rosto dele, que ela ficou espantada. Ela o reconheceu por uma marca de nascença em sua testa. E ela fala que só pode ser obra do destino, que na verdade ela não acredita em destino, mas ela nunca olha o rosto do paciente. Ela sempre, como eu falei, entra na sala e vai direto fazer a cirurgia. Então ela coloca, né, ela fica atrás daquela cortina, como ela chama, ela nunca olha o rosto e não sei, foi mais forte que ela dessa vez e ela foi lá olhar e o reconheceu. E tem uma parte que ela fala assim que ela olha o rosto, que ela o reconhece, ela queria que ele morresse. Então, duas coisas pra gente pensar. Ou realmente ela desistiu de. Porque assim, deu errado alguma coisa na cirurgia, né? Independente de ela ter desistido de massagear o coração, de tentar reanimar o coração, algo tinha dado errado. Que o coração não tinha voltado a bater. E deveria ter voltado. Mas, como o anestesista falou, você já vai desistir, então ela poderia ter continuado, né? Então acho que realmente ela desistiu de propósito. E para ela ter pensado assim que ela queria que ele morresse, assim que o viu, e como ela reconheceu por uma marca de nascença na sua testa, me faz pensar que é uma pessoa que fez alguma maldade com ela, talvez abusado dela em algum momento do seu passado, né? Estuprado, não sei. Mas que ela fala que ela nunca pensou que ela veria aquele rosto novamente. Então, é um palpite. Acho que alguma pessoa aqui, acho que ele deve ter abusado dela no passado. E, gente, essa traição do marido dela com a Paula tá me incomodando demais. Tô aqui no capítulo 5, que se chama Quarto de Hotel. Ai, vamos lá. Oi, gente, dia seguinte aqui. Eu ia começar a editar um vídeo, vou começar a editar um vídeo agora, mas antes resolvi vir conversar um pouco com vocês a respeito de onde eu parei. Ontem eu parei na página 62, ó, capítulo 10, que se chama Perguntas. E, gente, por ser um livro curto, ter 220 páginas só, as coisas acontecem de forma mais rápida, né? Acredito que por esse motivo. Então, até não posso mais revelar tantas coisas mais com vocês, porque senão vai acabar sendo spoiler. Mas depois que eu comentei com vocês a respeito daquela minha opinião, daquele meu palpite, né, de que algo teria acontecido com a doutora Anne no passado, que o paciente dela deveria ter feito alguma maldade com ela, eu comecei a ter uma outra ideia, comecei a ter uma outra teoria, depois que ela fez um comentário lá, e eu acertei, já foi confirmada essa teoria. Então, mas isso eu não vou falar mais, porque aí é revelar demais sobre a história. Mas eu acho que as coisas estão caminhando muito rápido. Não sei se estou curtindo tanto assim esse fator, né? Porque tô na página 62 e a gente já sabe quem é o paciente, a gente já supõe o porquê que ela reconheceu, né? Quem é, o que ele fez ali para ela. Então, acho que as coisas estão indo rápido demais. Eu ainda não li, não teve mais nenhum capítulo falando a respeito da Paula. Pode ser que esse próximo capítulo seja sobre a Paula. E uma coisa que eu não curti foi o comportamento do marido dela quando ela contou o que aconteceu com ela, né? Que ela perdeu um paciente. E ele foi super egoísta, ele pensou nele, que ele está se candidatando a prefeito, né? Então, se descobrissem, seria péssimo para a carreira dele, enfim. Então, assim,
o modo como ele agiu, ele nem pensou direito, assim, na esposa, sabe? Sei lá. Isso me incomodou. Mas vamos prosseguir. Depois que eu terminar essa edição, pretendo retomar a leitura. Vamos ver se consigo terminar hoje. Vamos ver como é que vai ser, né? No final das contas. Hoje eu abri o meu Instagram e fiquei surpresa porque eu vi um post de alguém que acabou de ler o livro e deu 2 estrelas. E assim, eu vi a média depois no site da Amazon e tava acho que 3,8, 3,9, alguma coisa assim. Então a nota não está muito alta, o que na hora que eu vi, assim, eu fiquei bastante surpresa, assim, porque a sinopse é muito boa, né, gente? A premissa é muito boa. Não sei. Tem esse fator de que tá revelando as coisas muito rápido, né? A autora não tá fazendo tanto mistério. Mas vamos ver. Não sei se é isso que incomodou o pessoal ou se. Bom, vamos ver. Até o final eu falo pra vocês a minha opinião, né? O que eu achei. Uma coisa também que eu acabei de lembrar é que eu achei que a autora fosse do ramo da medicina, né? Atuasse na medicina porque ela usa umas expressões bastante técnicas. Mas, pelo que eu vi aqui atrás, né? Que fala sobre a Leslie Wolf, ela é uma empresária e ao que tudo indica não tem nada a ver com o ramo da medicina. Então pode ser que ela tenha mesmo feito uma pesquisa muito grande, né? Tenha conversado com vários profissionais para ter incluído tantas expressões técnicas assim, né? Mas então é isso. Vou começar uma edição agora e depois retomo essa leitura e volto para comentar o que eu estou achando. Devo voltar se não tiver nenhuma revelação bombástica, nenhuma coisa assim. Devo voltar quando chegar na metade do livro. Gente, cheguei na metade do livro. Estou na página 111. É uma leitura bem rápida, gente, bem rápida. Assim que eu pego o livro para ler, eu leio bem rápido. É que eu não tô conseguindo pegar para ler bastante. Eu li ontem à noite e hoje à noite. Eu achei que eu terminaria mais cedo a edição do vídeo, mas essa edição se estendeu um pouco. As edições dos vídeos, geralmente, eu costumo levar 3 vezes o tempo bruto da gravação. E quando eu tenho que colocar música, várias transições, enfim, aí leva um pouquinho mais de tempo. Geralmente vlogs é o que eu levo mais tempo para editar, né? Mas, enfim. E, gente, em falar nisso, em falar em edição, enquanto eu subia o vídeo hoje, eu sempre coloco os links dos livros, né, que eu menciono em cada vídeo. São links de afiliado da Amazon. Então, quando vocês utilizam esse link, me ajuda bastante porque eu ganho uma pequena comissão em cima, sem vocês terem que pagar nada a mais do que o valor ali do livro, do produto. Porque não é só o livro, né? Vocês podem comprar qualquer coisa utilizando o meu link, que eu recebo uma pequena comissão. E agradeço muito, gente. Vou aproveitar aqui, né, para agradecer quem utiliza os meus links. Eu fico bastante contente quando eu entro lá que eu vejo que vocês estão utilizando. Muito obrigada. Então, quando eu fui colocar o link dos livros que eu mencionei no vídeo que eu editei hoje, um deles sendo o Instinto Materno, eu vi que a média da avaliação ali era 3,9. E aí eu fiquei assim, será que eu me confundi? E aí eu fui ver a média da avaliação desse daqui. Porque eu tinha comentado com vocês que eu tinha visto a avaliação que estava numa média de 3,8, 3,9. Só que, gente, eu fui confirmar hoje e, na verdade, a avaliação média está em 4,5 estrelas. Então,
muito provavelmente eu me confundi com o livro Instinto Materno. Devo ter visto próximo assim e acabei me confundindo. Então, só para me corrigir, a média da avaliação desse livro na Amazon é 4,5. Isso já deixa a gente mais animado, né? Apesar que assim, eu fiquei animada pela sinopse. Essa sinopse eu achei incrível. Mas, lendo assim agora, eu tô com receio de que eu fiz uma ideia do livro, do mistério, né, ao qual giraria a história. Eu acho que não vai ser bem assim. Quer dizer, eu já tenho certeza, porque as coisas pelas quais eu achava que ia girar o mistério já foram reveladas, né? Então, assim, mais ao final do livro eu comento com vocês, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas agora, onde eu parei, tá um jogo de ciúmes, gente, que impressionante. Tá uma coisa difícil de ler. Essa Paula, ela está muito petulante. E assim, um parênteses aqui, porque eu fiz ressurgir essa palavra, porque fazia muito tempo que eu não escutava e que eu não pronunciava a palavra petulante, mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu estava lendo aqui um capítulo. Eu falei, nossa, que mulher petulante. E é insuportável, gente. Nossa, a gente tem que respirar fundo enquanto lê as coisas que ela faz aqui, que ela tá fazendo. Aff. Mas enfim, né? E a Anne, ela segue, assim, bastante abalada com o que aconteceu com o paciente, bem dividida entre se culpar ou não. Enfim, seguimos assim com ela. E o que tá mais, assim, chamando a atenção nesse momento da história realmente é a Paula. Vamos ver no que vai dar isso daqui, tudo que ela tá fazendo. Bom, amanhã espero ter mais tempo livre para conseguir terminar o livro. Faltam 110 páginas, né? Porque eu estou na metade do livro. Então, são poucas páginas. Eu vou fazer de tudo para terminar amanhã mesmo, para eu conseguir já editar e liberar no canal na sexta-feira. Então, bora lá, gente. Eu vou descansar agora que já tá tarde e amanhã retomo a leitura e venho compartilhar com vocês como que foi o final deste livro. Gente, dia seguinte aqui. Agora já são, 7h30 quase, 7h28 da noite. E eu acabei de parar, tava lendo agora, um pouquinho antes da janta, e parei aqui na página 165, antes de iniciar o capítulo 28. Corra. O que será que é esse corra? Quem é que deve correr? Gente, teve uma parte aqui, por isso que eu vim conversar com vocês, porque, olha, essa Paula tá dando nos nervos, muito inconveniente, e esse Dr. Bolger fez um comentário que eu vou precisar ler, foi durante a audiência, né, por causa dessa morte do paciente, teve uma audiência ali no hospital, para eles fazerem perguntas. Eu acredito que seja uma coisa normal, né, que acontece na realidade após um incidente desse com os médicos. E aí ele fez um comentário, nossa, muito
machista, misógino. Ele começou a falar que ele trabalhou com ela durante anos e sempre enxergou a incompetência dela, sempre mencionou isso pra chefe, que ela era incompetente, que ela não deveria estar ali. Aí fez comentários assim, assim como outras cirurgiãs mulheres, a doutora Willey não é biologicamente equipada para reagir de acordo. E aí depois fala que sim, a sutura dela estava perfeita. Por séculos, os dedos delicados das mulheres têm lidado com linha e agulha de forma muito melhor que os dos homens. Gente, e achei assim fantástico uma resposta de outro médico. Ele falou a opinião dele diante do caso, enfim. E no finalzinho ele olhou para a cara desse Dr. Bolger e respondeu assim: mesmo que ela seja uma mulher. Ai, gente, nossa, mas incrível. E assim, e pelo que deu pra perceber, a autora ela levanta essa questão do machismo ou até mesmo da mulher conseguir subir, alavancar sua carreira somente por causa de um relacionamento com outro homem. Ela precisa ter outro homem ao seu lado. Isso ela levanta essas questões aqui no livro. Tanto com a narrativa da Anne, da doutora Anne, assim, através desse Dr. Bolger, assim, ou até mesmo pela Paula, né? Que ela está chegando ao cargo de promotora geral, tá subindo, enfim. E ela faz uns comentários assim. Então esse assunto é bastante mencionado, bastante debatido aqui no livro. E, gente, uma coisa que eu reparei é que aqui nessa edição eu encontrei, né, vários erros de digitação. É que eu acabei não marcando, deveria ter marcado para dar um exemplo, né, para vocês. Mas, por exemplo, que eu lembro assim, estava escrito, ela estava mexendo no celular. Esse eu lembro bem, foi um dos últimos que eu li. Ao invés da pessoa ter excluído, né, o fazendo, que acho que na hora ela escreveu alguma coisa e depois mudou a forma de escrever e acabou ficando fazendo, mexendo no celular. E assim, isso é só um exemplo. Se fosse uma vez só, eu nem teria comentado com vocês, porque acho que isso acontece, né? Mas eu já peguei vários errinhos, assim, nessa edição. Então, é algo a prestar atenção, né? E assim, nessa parte que eu parei, eu estou bastante receosa diante de algo que pode acontecer. Mas não tem como eu fazer mais comentários, né? Eu tô chegando no finalzinho do livro. Eu parei em 75%. Dessa vez eu consegui, mais ou menos, né? Parar em 25, 50, 75 para vir comentar com vocês algumas atualizações, algumas coisas que se destacaram no livro. E só faltam então, gente, deixa eu ver aqui, página 165, faltam 55 páginas para acabar o livro. E não vejo a hora então de conhecer esse desfecho, ver o que ainda vai acontecer nessas 50 e poucas páginas. Não sei se vai haver alguma reviravolta, alguma revelação, não sei. Acredito que não haja, eu não consigo imaginar assim alguma revelação tão grande que pode haver, sabe, na história. Os principais mistérios já foram revelados, mas tem uma coisa em específico que eu tô bastante curiosa, assim como a doutora Anne também tá bastante curiosa, que ela viu, assim, na parte da cirurgia, né, desse paciente que ela acabou matando ou por acidente, que ela tá bastante encucada de por que aconteceu algo ali na cirurgia. E eu tô bastante curiosa também. Acho que essa vai ser a principal surpresa desse final do livro, talvez. Se ela descobrir alguma coisa com relação ao coração do paciente, alguma coisa que aconteceu ali na sala. Enfim. Vou agora jantar. Meu marido vai fazer uma live agora. E então, após a live dele terminar, eu retomo a leitura. E como agora já são 7h35, dependendo do horário que terminar a live,
Se não for tarde, eu retomo a leitura e já venho falar com vocês o que eu achei do finalzinho, né? Faço as minhas considerações finais, senão eu trago amanhã de manhã. E aí já corro para editar o vídeo e já postar amanhã mesmo no canal. Gente, finalizei a cirurgia ontem à noite mesmo, depois que terminou a live do meu marido, que eu jantei. Eu peguei para ler aquele finalzinho. Como eu disse para vocês, é um livro que quando eu pegava para ler, eu lia bem rapidinho. É muito rápido, assim, é bem fluida a escrita da autora, a história leva você a continuar a ler, assim, né, para você saber o que vai acontecer. E como é um livro curto, as coisas vão acontecendo rápido, então a gente, né, acho que por isso que também tem essa fluidez, porque não é nem um pouco travado, né? Apesar de que eu senti, assim, eu fiquei bem dividida quanto à protagonista, a Annie, porque eu não achei ela tão cativante assim, sabe? Ela não me conquistou de maneira assim, 100%. Eu achei algumas falhas nela. Em vários momentos ela ficava repetindo o que ela temia ali, né? Em vários momentos ela demonstrou essa insegurança, esse medo de que algo fosse acontecer com ela, com a sua carreira, enfim. Isso eu achei um pouco cansativo por causa dessa repetição. E mesmo depois de ter meio que solucionado ali, né? Assim, já tinha acontecido a audiência dela, mesmo assim, ela ainda repetia que algo poderia acontecer, enfim, que ela tinha esse receio, essa insegurança. Então eu achei essa insegurança dela um tanto cansativo nessa questão de ter ficado repetindo, repetindo. E outra coisa também, eu achei que. Gente, quanto à traição, né, do marido, eu achei que houveram vários indícios que ela poderia ter parado para pensar, parado para questionar o marido. Ela reparava em certas coisas assim, e aí eu pensava, agora ela vai perguntar para ele. Mas ela sempre arranjava uma desculpa meio estranha e não questionava. As reações do marido em determinado momento eram motivos para ela questionar, mas ela deixava passar. Não sei se é porque eu estou por fora, né? Estou lendo, assim, e não estou vivenciando, que eu estou enxergando dessa forma, né? E a personagem ali no momento não enxergou da mesma forma. Não sei se é isso. Mas eu tive essa sensação, assim, com a personagem. E, gente, eu falei pra vocês que eu não sabia o que mais poderia acontecer na história, nesses 25% finais, que pudesse surpreender, o que mais poderia ser revelado, assim, e a não ser aquela dúvida que ficava pingando na cabeça da doutora Anne de por quê, qual motivo que o coração do paciente não voltou a bater. Que ela ficava o tempo todo questionando isso na cabeça dela, que ela não estava entendendo, será que ela tinha feito alguma coisa, enfim. E, gente, essa revelação por trás disso daí foi realmente surpreendente. Não imaginava que poderia ser algo assim. Então, teve dois momentos surpreendentes, duas revelações bastante inesperadas. Essa e mais uma outra que realmente eu não havia imaginado, mas eu fiquei pensando depois se, né, é possível você parar para imaginar algo assim durante a leitura. Eu acredito que pode ser que sim, né? Mas acredito que muita gente vai se surpreender com essa última revelação. E é engraçado como a autora, o livro inteiro, nos faz caminhar, né? Nos faz pensar uma coisa, nos faz sentir algo por um personagem. E assim, a motivação, a gente nem imagina. É, realmente foi surpreendente isso pra mim, essa revelação. Então, assim, tem
tem revelações surpreendentes ao final, que é um ponto muito positivo para um livro de suspense, né? A gente sempre deseja ser surpreendido ao final da história, né? Sempre deseja plots interessantes que os autores colocam na história. Então tem sim aqui no livro. E, gente, quando eu terminei a leitura, eu terminei com um sentimento de, assim, indeciso. Eu não sabia se eu tinha curtido tanto. Ao mesmo tempo, eu achei que foi uma boa história, um bom mistério, por ter me surpreendido, pela autora ter feito com que eu imaginasse uma coisa e me enganado totalmente. Então, isso é algo interessante, né? Como eu acabei de falar. Mas talvez pela expectativa que eu criei diante do mistério de quem seria o paciente, ou de se ela era assassina ou não, se ela tinha matado, né, propositalmente, ou se foi acidentalmente, como fala aqui na sinopse, tá até bem grande assim, né, assassina. Então, assim, quando eu li durante o vídeo de lançamento, que eu fiquei super empolgada, eu coloquei na minha cabeça esses dois mistérios. Então, eu já criei, eu já comecei a imaginar como poderia ser a história. E isso é uma coisa ruim, gente. Porque você. Assim, pode ser uma coisa ruim ou pode ser uma grande surpresa se a autora escrever de outra forma, mas que fosse uma forma bem mais surpreendente, bem mais diferente, sabe, de outras histórias. Então, eu acho que talvez foi por esse motivo, de tanta expectativa e de ter pensado que fosse de um jeito e foi de outro. E também, talvez por não ter me. Pela doutora Anne não ter me cativado tanto assim, me conquistado tanto assim. Acho que também pelo fato do livro ser curto, ter 220 páginas só, achei que as coisas sendo reveladas de maneira muito rápida tirou aquele gostinho do suspense, pelo menos dos mistérios que eu estava em mente, novamente, né? A questão dela ser assassina e a questão da identidade do paciente foram revelados muito rapidamente. Então acho que isso acabou me frustrando. E o verdadeiro mistério estava por trás de outra coisa. Então, enfim, eu imaginei uma coisa e encontrei outra. Mas não deixa de ser uma história surpreendente, né? O final eu não esperava. Aliás, em falar em final, eu acabei de ler Instinto Materno, né? Compartilhei com vocês aqui a minha opinião. E assim, terminei arrasada com aquele final. E esse final aqui não é que me deixou arrasada, mas eu fiquei meio pasma, sabe? Assim, sem acreditar que aconteceu, que terminou daquela forma, depois de tudo, sabe? Terminou assim. Não sei, talvez por esse motivo que eu também não fui conquistada pela personagem. Achei que ela poderia ter reagido de outra forma. Achei que ela poderia ter mais pulso firme. Eu entendo que havia uma determinada ameaça ali e que ela poderia perder muita coisa se algo fosse revelado. Mas assim, ela tinha uma carta na manga também. E ela poderia ter usado, sabe? A seu favor. E meio que ela aceitou. Aí eu sei lá. Parece que eu estou. Aliás, eu estou falando meio pisando em ovos, porque eu não posso comentar abertamente, né, sobre o final do livro. E vocês têm que ler e descobrir sobre o que eu tô falando, mas quem leu já sacou o que é. E assim, esse comportamento dela me incomodou um pouco. Mas, de certa forma, pode ser um pouco compreensível, né? Não sei, mas eu acho que ela poderia ter agido de outra forma. Acho que isso me incomodou. E, gente, eu falei sobre os erros, né? E não é chatice minha. Eu até falei pra vocês. Geralmente, quando eu encontro um ou outro erro, ou de digitação, ou essa falha, assim, quando tá escrito, quando a pessoa vai escrever uma frase e pensa de uma forma e depois acaba escrevendo de outra.
que nem eu usei aquele exemplo, né? A pessoa escreveu que ela estava mexendo no celular, mas tinha pensado de outra forma, então ela começou. Ela estava mexendo no celular. Então, quando eu encontro um ou dois erros dessa forma, eu não me incomodo, né? Mas aconteceram várias vezes, eu encontrei vários, e mesmo depois de citando para vocês, eu ainda encontrei outros. Então, eu acho que para um livro pequeno, né, encontrar vários errinhos assim, é algo que chama um pouco a atenção, que, né, algo tem que ligar um alerta aí. Tem que ligar um alerta nesta verificação aí, na hora de ler para ver se tá, né, tudo certo com o texto, enfim. Mas, gente, apesar de tudo isso, eu ainda avaliei com 4 estrelas pela questão surpresa ao final. Tirei 1 estrela por causa da personagem, por causa do finalzinho ali do comportamento dela, por causa da rapidez com que as coisas foram, né, sendo reveladas. O mistério era curto diante dessas situações que eu falei. Só houve um mistério, dois, né? Dois, assim, que se sustentou até o final. Eles se sustentaram, esses dois, até o final da história. Porque é algo mais difícil de você imaginar, mas não impossível. Eu acho que pode ser que alguém descubra. Talvez a pessoa que deu 2 estrelas lá no Instagram. Agora eu vou voltar lá e ler a resenha, que eu acabei não lendo porque eu fiquei com medo de pegar alguma coisa, né, alguma informação a mais aí antes de terminar o livro. Mas eu vou ler para ver o motivo, né? Talvez ele tenha descoberto antes, ou também, assim como eu, achou que o livro ia caminhar por um lado e caminhou por outro. Mas me conta aqui embaixo, gente, vamos conversar sobre a cirurgiã. Você já leu? O livro é curtinho, acho que se você se interessou pela sinopse ou por alguns comentários que eu dei aqui no vídeo, acho que vale a pena vocês lerem para ter a própria opinião. Pode ser pela avaliação média lá na Amazon, que está em 4,5. Deixa eu dar uma olhada até no Scooby, que agora eu fiquei curiosa para ver a nota média deste livro. Eu não cheguei a ver por aqui, mas já partindo da avaliação da Amazon, eu acho que vale a pena vocês lerem para terem a sua própria opinião. No Scooby tá 3,4, ó. 3,4. 91 avaliações. Ó, algumas pessoas falando fraco. Eu acho que é uma questão de ler. Ó, outras deram 5 estrelas, gostaram bastante. Então, acho que é uma questão de ler e tirar a própria opinião, gente. Acho que é isso. Todo livro é assim, né? Mas acho que eu fiquei frustrada pela minha expectativa. Não façam isso que nem eu. Não criem tantas teorias, tantas expectativas ao lerem a sinopse, que pode ser que você se decepcione. Então é isso, gente. Essas foram as minhas considerações finais sobre o livro. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar durante esse vlog, vendo a minha opinião, vendo as minhas teorias. Se vocês já tiverem lido, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês concordaram comigo ou discordaram em alguma coisa. Vamos conversar a respeito do livro. Se vocês ficaram com vontade de ler, também comenta aqui. Se já tiverem comprado, se vocês se animaram quando eu contei pra vocês no vídeo de lançamento, me conta tudo aqui nos comentários, vamos conversar. E espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, gente. Até o próximo vídeo.